Pronto. Podem sentar agora. Agora sim. Pronto. Agora vai. A quem nos ouve do futuro, boa noite. Estamos todos aqui reunidos para mais um encontro do nosso querido Ecopsicanálise do Henry Crutzen. A gente está na página de número 168, é isso mesmo? 168. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou começar então. Deixa eu ver. Eu vou pegar daqui desse primeiro parágrafo aqui. Um sistema vivo. Vamos ver. Se bem que pode ser da 169, hein? Não, vamos voltar um pouco. Seja 168. Vamos ver. Vamos até o final dessa unidade, é 179, né? Que a gente termina e começa no próximo encontro, o capítulo 7. Vai dar até menos de 13 páginas, vai dar 11 páginas. Que o 7 é o último capítulo, é isso? Deixa eu ver, são 7 e depois conclusão, né? Que já é para uma ecologia escura. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7. A gente vai estar. Gente, a gente vai terminar o livro no mês de julho. Olha que legal. Legal, hein? Hum. Então vamos lá. Um sistema vivo tem uma estrutura dissipativa, mesmo que toda a estrutura dissipativa não seja um sistema vivo. Ela necessita de um fluxo permanente de ar, de água, de alimento vindo do meio ambiente através do sistema para permanecer vivo e manter a sua ordem. Começa a me lembrar do encontro passado, que ele falava de sistema vivo, vários sistemas complexos, deu um nó na cabeça da gente, né? Que, né? Lembra, o Márcio não estava no encontro passado, né? Tava eu e Sandra aqui tendo síncopes, tendo congestões cerebrais aqui para entender todo esse movimento dele, né? Necessita de um fluxo permanente de ar, água, alimento vindo do meio ambiente através do sistema para permanecer vivo e manter a sua ordem. Essa estabilidade afastada do equilíbrio é outra maneira de abordar a auto-organização. Assim, o equilíbrio de um sistema vivo só acontece quando esse sistema morre. Um sistema vivo em equilíbrio é um sistema morto. Certo? Faz sentido. Um organismo vivo nunca está num estado de equilíbrio perfeito. Sempre ocorrem pequenas oscilações que revelam uma dinâmica afastada do equilíbrio. A biologia e o corpo humano não são organizados de maneira fixa, rígida, produzindo identidades estruturais. Existe uma flexibilidade orgânica que depende também das condições do meio ambiente, como, por exemplo, as batidas cardíacas, a concentração das células sanguíneas, o sistema endócrino. Underheiden 92. Passa um pouco para aquela ideia de entropia, né? De quanto mais energia, menor a entropia, isso, né? Maior a entropia, né? Quanto menor a energia, mais entropia. Tem inversamente proporcional, que entropia seria o grau de bagunça, né? Então quanto mais vivo, mais entrópico, né? Quanto mais estável, mais morto, menos entrópico, se não me engano. Um pouco por essa ideia. A diferença entre a auto-organização autopoética, né, de criação de si mesma, né, e a estrutura dissipativa está na qualidade fechada ou aberta do sistema. Lá onde a autopoiese reclama um sistema fechado, sem entrada nem saída, a estrutura dissipativa funciona como um intercâmbio permanente com o meio ambiente, pre prelevando elementos dele e expulsando dele os resíduos dos seus processos organizacionais, urina, fezes e CO2, no caso de um organismo vivo. Essas noções de aberto e fechado foram introduzidas por nossa senhora, Bertalanffy. Bertalanffy. É isso. 1968. Como modalidades importantes da definição dos sistemas na sua teoria geral dos sistemas. A física convencional trata apenas de sistemas fechados, ou seja, sistemas que são considerados isolados do seu meio ambiente. Como indo até para a física newtoniana mais elementar, que a gente já estudou lá nos ensinos, no ensino médio de colégio, né? Que é uma, assim, né? Imagine um plano perfeito, sem atrito, numa gravidade perfeita, né? Assim, tem todo um sistema fechadinho, né? Que não tem trocas, né, etc e tal, né?
A termodinâmica expressamente declara que suas leis se aplicam apenas em sistemas fechados, né? E o pouquíssimo que eu conheço de física, até a galera que estuda astrofísica fala assim, que a coisa dá para entender até chegar na termodinâmica. Começou a estourar o princípio da termodinâmica, aí a coisa fica séria, né? Aí fica complexo o negócio, né? Particularmente, o segundo princípio da termodinâmica declara que, num sistema fechado, uma certa quantidade chamada entropia, olha, eu avisei, deve aumentar até o máximo e, eventualmente, o processo dá uma parada num estado de equilíbrio. Porém, encontramos sistemas que, por sua própria natureza e definição, não são sistemas fechados. Cada organismo vivo é essencialmente um sistema aberto. Puta, isso é tão óbvio, mas é tão sensacional e é tão verdade mesmo, é isso mesmo, né? Esse é o problema. Mantém-se num fluxo contínuo de entradas e saídas, com uma construção e destruição de seus componentes, nunca estando durante a sua vida toda num estado de equilíbrio químico ou termodinâmico, mas se mantendo num estado de balança fluida, distinto do tal equilíbrio. Bertalanffy, 68, página 32. Inclusive no processo de evolução ecológica, por exemplo, de grandes sistemas florestais, como a Amazônia, né? Que você tenha na ecologia de ensino médio, a gente estuda isso, né? Que você tem a primeira comunidade que se instala numa rocha é a comunidade excesiológica, excesional ou primária, né? Que no geral são os líquens, né? Os líquenes, né? Eu adorava de dar essa aula de geografia. Eu pegava os alunos, recentemente, a última vez que eu dei aula de geografia, foi há poucos anos atrás, foi 2023, se não me engano, escola pública. Foi 2020, começo de 2023, se não me engano, foi. Eu peguei os alunos e falei, vem cá ver. Aí o colégio tinha uma escada e dava para você ver o teto, as telhas das salas de aula, que eram de telhas. Né? Falar, olhem, vocês estão. Tá sujo, professor. Eu falei, isso não é sujeira, que parece aquelas bolotas, assim, aquelas marcas arredondadas, né? Eu falei, isso são líquens. O que que é isso? É a vida se instaurando em cima da telha. Com os tempos eles vão se desprender. Se você deixar o líquen parado ali e nunca tirar, ele vai começar a fazer essa telha ficar cada vez mais porosa até que ele vai terraformar a telha. A telha já é terra, né? Ele vai terraformar a telha e vai transformar a telha em terra e vai começar a nascer mato em cima da. Né, casas muito antigas você vê que nasce mato em cima da telha, né? Por quê? Porque o líquen ele terraforma, né? E a floresta amazônica ela é a extrema evolução disso, né? Você tem um solo, aí ele terraforma pelos líquens, ele vai evoluindo ecologicamente até chegar na comunidade clímax, que é a comunidade amazônica, que tudo que ela produz de oxigênio, ela consome, tudo que ela produz de CO2, ela consome. Daí que fala que a Amazônia não é pulmão do mundo, ela pode ser um filtro, mas não um pulmão, porque ela consome o CO2 que expele, mas consome o O2 também, né? E que depois ela atinge o máximo do equilíbrio, mas não é perfeito. O próximo estágio da floresta amazônica, ela atinge um estado de equilíbrio. Qual que é? O deserto. E daí, pum, ela perde a matéria orgânica e se desertifica. E é isso que a gente deveria estar fazendo, impedindo a Amazônia de chegar ao seu processo entrópico final. Coisa que a gente não está fazendo e a gente se ferra bonito por causa disso. Já hoje em dia, essas noções entraram em colocações de analistas e são objetos de elaborações e teorizações na teoria da prática psicanalítica. Damos aqui um exemplo. Os organismos vivos existem segundo linhas dialético-dialogais. A dialética aplica-se em sistemas fechados, onde o diálogo caracteriza as interações em sistemas abertos. O desenvolvimento neural acontece num sistema fechado do meio ambiente, e as interações normais, maduras, com o discurso adulto, ocorrem num sistema dialogal aberto. Grotstein, 2016, página 23. A questão de um movimento dialético entre o fechado e o aberto abre perspectivas para a dicotomia entre o intrapsíquico e o ambiente. Nos debates que ocorreram na psicanálise
e traz argumentos em favor da abordagem relacional, em que essas duas vertentes são consideradas. A teoria dos sistemas dinâmicos não lineares fornecerá outros elementos úteis para esse debate, como veremos numa sessão seguinte. Interessante, né? Que ele pega esse sistema de transformação da natureza e leva para a noção de estruturação do inconsciente, né? Estruturando o inconsciente a partir desses sistemas complexos em adultos, infantis, em fechados e abertos e tal, né? Eu não sei se eu estou entendendo direito, mas eu começo a arriscar que seria assim, por exemplo, se você for pensar na criança, na fantasia infantil e depois na não solução dessa fantasia, indo para o mundo adulto por meio de recalques e tal, gerando o que nós podemos chamar de neurose, tanto neurose histérica quanto neurose obsessiva e tal, né? Essa fantasia que se interpõe, ela é o sistema fechado, né? E tornar-se adulto e superar atravessar esses fantasmas, né? Seria o sistema aberto. Será que é isso? Eu acho que eu estou entendendo assim, mas eu também não tenho certeza que eu estou entendendo. Então, hashtag fica a dica, né? Vou deixar um sistema aberto em que eu entendo e não entendo ao mesmo tempo. Talvez seja essa a solução, né? Vamos lá. Atratores e bacias. Uma outra fonte importante de recurso para a compreensão da situação ecológica hoje é constituída pelas referências às teorias dos sistemas dinâmicos. Essa teoria é, antes de mais nada, uma teoria matemática, chamada também matemática da complexidade, que já é aplicada em várias disciplinas como a física, a química, a biologia, a economia, a engenharia elétrica, a computação. Isso. Coloca para nós a pergunta de saber a que ponto e como os resultados de outras disciplinas podem ser transferidos para a psicologia e a psicanálise. Lembramos de Freud e o modelo mecanicista, Lacan e o significante ou a cibernética, Winnicott e a comunicação. Vou até repetir aqui porque eu acho que isso daqui vale um caminhão, né? Freud e o modelo mecanicista. Lacan e o significante ou a cibernética, Winnicott e a comunicação. Quero ver. Enfim, vamos lá. Desde os anos 70, surgiram na ciência novos conceitos que andam na direção de uma unificação. A teoria dos sistemas dinâmicos é um deles. São sistemas cujas partes podem interagir e produzir mudanças qualitativas através de laços de realimentação ou de mudanças de parâmetro. Novos padrões podem assim aparecer. Por exemplo, hoje em dia é considerado ciência normal pensar nosso cérebro como uma rede enorme de neurônios organizada num sistema complexo. Vamos abordar agora essa noção de parâmetro, que vai tornar-se central nos sistemas dinâmicos a partir de dois conceitos importantes: o parâmetro de ordem e o parâmetro de controle. O parâmetro de ordem é um elemento ou elementos que descrevem a ordem do sistema. Por exemplo, numa nação, a língua nacional tem um papel de parâmetro de ordem. Ela vive mais tempo do que os indivíduos. Quando um bebê nasce, ele fica submisso à linguagem. Ela ou ele a aprende. Claramente, o indivíduo vai ser submisso a vários parâmetros de ordem, como a família, a escola, a linguagem, a cultura, a religião, o partido político, etc. Hacking, 1991, página 36. Isso me lembra uma fala que eu não tenho certeza que foi atribuída, se não me engano, ao Durkheim, né? Não tenho certeza, mas foi atribuída ao Durkheim. Pode ser que seja do Durkheim, que ele fala, né, que a criança ela tem várias possibilidades de controle na sociedade, né? A primeira é a família, a segunda é a escola e a terceira é a igreja. Se nenhuma dessas funcionar, tem a quarta, que é a polícia, né? Essa fala aqui me lembrou um pouco essa visão, né, do Durkheim, mas enfim, uma visão, se é que é do Durkheim, né, foi atribuído ao Durkheim. É uma visão meio dura, mas enfim, é essa questão mesmo, né, da cultura que cerceia, né? A gente tem essa coisa de pensar, ó, a beleza da cultura, mas a cultura é uma limitação, né? E a cultura
nos quer enquadrar, né? A cultura enquadra, né? A cultura é uma força de contenção, né? É muito legal pensar na cultura como lugar de liberdade, mas ela é também um lugar de controle, né? Ele é principalmente um lugar de controle, né? Se a gente for pensar na língua, por exemplo, né? O nome do pai, segundo o tio Lacan, e assim vai. Do outro lado, é a variação de um parâmetro de controle que permite chegar a uma fase de transição, onde um ponto de bifurcação vai ser alcançado, momento em que o sistema entra em transformação. No caso dos movimentos rítmicos dos dedos, Kelso 95, o parâmetro de ordem pode ser identificado com os ângulos entre os dois dedos e o parâmetro de controle com a velocidade dos movimentos, ditada pelo aumento do ritmo produzido por um metrônomo. Depois de um certo tempo, com a aceleração do ritmo, os movimentos alternados entre os dois dedos encontram um limiar. De repente, o padrão muda e os movimentos não são mais alternados, mas uniformes. Kelso estudou também esse mesmo tipo de mudança nas passagens do passo para o trote e do trote para o galope no cavalo. Agora vamos abordar o conceito de atrator, segundo Karl Kratzky. Não, Kratky. Karl Kratky. É. Vamos considerar uma imagem simples para poder descrever a auto-organização dentro do comportamento de um sistema. Dentro de uma paisagem, uma bola está rolando e segue as declividades mais simples para seu movimento indo pelo vale e alguns subvales. Vamos chamar estes vales de bacias. Dependendo do ponto de partida, nossa bola pode ter vários caminhos possíveis, mas ela vai sempre se dirigir para o lugar mais baixo da bacia, onde ela se encontra. Chegando neste ponto mais baixo, ela vai interromper sua movimentação e entrar num estado de repouso, parada. Esse nível mais baixo representa o padrão mais estável de comportamento da bola. A paisagem representa as regras internas. A localização do ponto de partida depende da influência diferenciada dos elementos do meio ambiente. Isso parece uma relação simples e causalista, mas não é. A paisagem pode ser muito acidentada, pode passar por terremotos, vales podem, de repente, virar montanhas e a bola deixar o porto seguro da sua bacia para voltar a peregrinar. Esse nível mais baixo, para onde nossa bola tem preferência de dirigir-se para permanecer num estado estável, é chamado atrator, literalmente porque atrai a bola para a sua bacia. Um pico ou uma montanha da nossa paisagem será um repelente, um estado em que a bola não poderá permanecer e voltará a rolar, seguindo as declividades e os vales para chegar ao ponto mais baixo de um atrator. Uma paisagem pode naturalmente conter vários atratores com várias bacias, vales e subvales. Quando um sistema se auto-organiza sob a influência de um parâmetro de ordem, ele se estabelece dentro de um ou de alguns modos de comportamento que o sistema prefere em relação a outros modos possíveis. Tellen e Smith, 94. Esse modo de comportamento constitui um estado de atrator, já que o sistema tem afinidade com esse estado. O sistema vai preferir uma certa topologia de seu espaço de estado, nas palavras mais técnicas de Haken. Essas transformações podem ser visualizadas melhor numa paisagem potencial, juntando os parâmetros de ordem com a mudança do parâmetro de controle. Assim, uma bolinha colocada na paisagem pode circular até a variação do parâmetro de controle e alcançar um valor crítico, onde a bolinha vai ser atraída para uma nova bacia a partir da instabilidade criada no sistema. Hacking 91, página 36. A instabilidade mencionada por Haken é a instabilidade que vai produzir, ao modificar-se, um ponto de bifurcação e logo uma mudança do sistema. A mudança é a passagem de um atrator para um outro. Por uma questão de estabilidade, o parâmetro de controle muda a paisagem, por exemplo, o aumento da temperatura. O sistema mantém sua estabilidade com a mudança do parâmetro de controle, até um certo ponto crítico, onde perde essa estabilidade e a capacidade de manter o seu padrão. As flutuações aumentam com comportamentos transitórios e instáveis que podem aparecer até o ponto de bifurcação, em que um novo padrão diferente pode ser atingido, como veremos de maneira não linear, e um novo atrator irá formar-se. A noção de atrator implica pelo menos dois conceitos prévios: o espaço de estado e a trajetória.
Isso parece muito claro de se imaginar, eu estou me esforçando a entender aqui. É, esse é muito claro de imaginar se a gente pensar a história geológica das paisagens, vamos colocar assim, as transformações geológicas. Então você tem uma determinada paisagem, aqui você tem um planalto e aqui você tem uma fossa abissal, abissal que seria submarina, não, então não, você tem uma planície aqui e tal. E daí, bom, aqui essa bola que cai pelo atrator, ela vai parar aqui nessa planície, nesse vale. Mas, como você tem outras configurações que ele chama, como é que é? Ele fala como é que é? O sistema mantém a estabilidade, muda o parâmetro de controle. Muda-se o parâmetro de controle, ou seja, pela erosão, pelo tempo, como é que é? Pelo efeitos orográficos e por efeitos sísmicos, muda-se essa paisagem e ela se torna assim, por exemplo. Aí com desgaste, isso que era uma montanha se torna um planalto, e esse que era um vale se torna um elevado, e essa bola que estava estável aqui, ela vai rolar para outro lado porque forma-se um novo atrator por conta de paradigmas que mudam e mudam o relevo. Você vai falar, bom, mas talvez para a psicanálise a gente pode pensar justamente isso. Ser um mecanismo interessante de pensar o funcionamento da psicanálise, né? Você tem uma espécie de paisagem. Vamos pensar no caso talvez mais tradicional, a própria psicanálise freudiana, né? Então, uma paisagem neurótica onde a fantasia regula as relações. Uma vez que esse indivíduo ele começa a repensar suas relações afetivas e as suas histórias, ele começa a estabelecer novos parâmetros de controle, de forma que os relevos de sua fantasia se desarticulam e mudam, gerando novos polos, novos, como é que chama? Como é que é o nome do negócio aqui? Um novo padrão. Um novo atrator, formando novos atratores. Então, onde aquele indivíduo neurótico tinha, por exemplo, uma estrutura de briga com a esposa, porque aquela esposa era a representação da mãe, babá, mas no processo analítico houve um reposicionamento das coisas, ele consegue lá e ele vai articular esses jogos afetivos de outra maneira. Será que entendi? Será que é isso? Serve, né? Talvez não seja, mas enfim, eu acho que dá certo. Tô aqui pensando como é que a gente sai do paradigma geológico e vai para o paradigma psicanalítico e volta e brinca. Por que ele está convidando a gente a fazer esse jogo? Sinceramente, eu não tenho muito claro, eu desconfio. Mas eu acho que esse é o jogo. A noção de atrator implica pelo menos dois conceitos prévios. Agora, como ficou muito simples, ele vai complicar mais um pouquinho, vai trazer mais dois conceitos prévios: o espaço de estado e a trajetória. Estou quase pensando que esse espaço de estado seria um espaço transicional, Eu pensei no Winnicott também. né? Olha que é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele tá, como diz o ditado caipira, ele tá fingindo de morto para ganhar um sapato novo, né? Né? Fingindo de morto para distrair o coveiro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O espaço corresponde aos elementos euclidianos como linhas, planos e volumes, com dimensões um, 2 ou 3. As variáveis do estado são apenas as coordenadas deste espaço, que logo será chamado de espaço de estado. Por conseguinte, cada ponto desse espaço constitui um estado especial desse sistema, com, em particular, o ponto de origem como condição inicial. A série de pontos que vai descrever o desenvolvimento do sistema é chamada trajetória, dentro das condições iniciais. Hayden 926162. A partir dessas duas noções, pode-se descrever vários comportamentos do sistema, e os atratores, junto das trajetórias, podem entrar em quatro categorias principais: o atrator pontual, dimensão zero; o atrator cíclico, dimensão 1; o atrator tórico e o atrator caótico ou estranho. Não vamos aqui entrar em mais detalhes sobre essas variedades de atratores. Podemos apenas notar a presença de um tipo de atrator tórico, que não deixa de lembrar da topologia das superfícies de Lacan, que
apesar de nunca ter falado de atratores, já teve essa intuição que o objeto tórico, Lacan 62, podia ser útil para pensar questões de psicanálise. Também podemos comentar que o atrator caótico tem essa particularidade de ter uma trajetória infinitamente longa, apesar de permanecer numa mesma zona delimitada. Underheiden, 92, comenta que sua trajetória Z, características de uma série de dimensão fractal, que veremos numa seção subsequente desse capítulo, estamos longe de um modelo causalista que atribui efeitos similares a causas similares. Tellen e Smith, 93 e 94, acrescentam que os atratores têm uma grande flexibilidade de instauração, dependendo das interações entre seus elementos internos e as condições do meio ambiente. A natureza dos atratores não contém nenhum código, esquema ou programa que deveria ser desencadeado num certo momento predefinido, como uma certa concepção de desenvolvimento poderia deixar pensar. Num pensamento do tipo todas as crianças de tal idade são capazes de tal comportamento, fica inscrito nos genes. As profundidades dos vales na paisagem são uma representação do grau de estabilidade e instabilidade do sistema e do atrator considerado. Os sistemas complexos podem ter vários tipos de atratores, e esses podem apresentar profundidades diferenciadas. Os parâmetros de controle vão produzir mudanças na paisagem, aumentando ou diminuindo a profundidade dos vales e, assim, a estabilidade dos atratores, para chegar a situações em que o espaço de estado não pode mais manter-se e a bola recomeça a rolar na direção do que será um novo atrator, um novo vale, uma nova profundidade. Outro conceito interessante é o oscilador autônomo, ou seja, um oscilador que não precisa de elementos exteriores para gerar oscilações temporais de uma ou diversas variáveis. Crutzen 2020 representa um tipo de auto-organização específico. Por exemplo, trata-se dos ritmos dos movimentos entre diferentes subsistemas, como respiração e locomoção, respiração e batidas cardíacas. Assim, a questão mais geral da auto-organização foi tratada de maneira diferente, segundo os autores, como a autopoiese de Maturana e Varela e as estruturas dissipativas de Prigogine, ou a sinergética de Haken. E cada vez a noção central de auto-organização recebe um tratamento, uma abordagem literalmente diferente, mas que remete sempre a uma noção de sistema dinâmico. A auto-organização produz então um padrão pelo sistema. Assim, fica indispensável identificar bem os parâmetros de ordem desse padrão, ou seja, os elementos que permitem descrever a ordem desse sistema. Esses parâmetros podem ser biológicos, intrapsíquicos, relacionais ou sociais. Ao mesmo tempo, a procura do ou dos parâmetros de controle é importante, o que implica como primeira tarefa a escolha do nível hierárquico correto do processo. Isso pode permitir chegar ao ponto de bifurcação, onde novos parâmetros de ordem aparecem, chamados parâmetros emergentes de ordem. O desenvolvimento do sistema dinâmico não pode ser explicado pelo comportamento das suas partes. Dentro da bacia de um atrator, a mudança de parâmetros de controle pode trazer o sistema para a instabilidade e, logo, para um ponto de bifurcação, quando de repente ele vai mudar para outra bacia, que vai ser chamada de emergente. O novo se caracteriza pela qualidade emergente. Essa qualidade emergente é produzida pela auto-organização. No ponto de bifurcação, a bacia do atrator está plana e possibilita, assim, em função da ação do parâmetro de controle, uma mudança para outro vale, construindo progressivamente uma nova bacia para um novo atrator. Trazendo em miúdos, eu acho assim, ele quis, e eu acho que daí soa mais complicado do que é, e não é pouco complicado, mas eu acho que piora um pouco no modo, porque ele pega esses diferentes atratores, né, e nomeia com lá tem um do tipo tal, tipo não sei o que lá. Mas na verdade é complicado, né? Na possibilidade de compreensão. Verdade, nós já vimos que verdade é meio duro demais, mas vamos lá, né? Em tese, essas forças atratoras
São todas forças atratoras, genericamente falando, né? É que algumas ele classifica porque tem determinada função, determinada pressão. É como se a gente fosse pensar em geomorfologia. Eu gosto muito de geomorfologia. Quando eu dava aula de geografia, eu gostava mesmo de geografia física, tipos de rochas, né, magmáticas, metamórficas, ígneas, né, é isso que eu gostava, né, rochas basálticas, né, bacias sedimentares, eu adorava, eu achava o máximo. E eu, se eu pudesse ficar o dia inteiro estudando pedra. Aí, o que acontece é que eu acho que ele, tipo assim, você tem um tipo de força que seria, por exemplo, uma força como é que chama? Força intrusiva. Né? Na geomorfologia chama de forças intrusivas, como por exemplo as forças de um terremoto de encontro de placas tectônicas, né? São forças intrusivas que impelem o cristalino para cima. Então você tem forças, por exemplo, extrusivas, que são chuvas orográficas, são ventos que levam material para sedimentação, né, e que criam planícies e dão polimento ao relevo. Então, na verdade, fica mais complexo do que já é, porque cada uma dessas forças atuantes ele estabelece um nome e uma característica. Mas a gente pode pensar assim, numa grande planície em várias forças atuantes e que fazem com que essa planície se movimente de modo complexo, mas que não é aleatório e que não é plenamente causístico, de causa-consequência, mas que gera forças muito complexas que fazem com que o lugar mais baixo seja esse agora e daqui a pouco esse não seja tão mais baixo, seja o outro, e você tem uma espécie de movimento como se fosse uma membrana de arraia, né? Que faz movimentos múltiplos e que gera novos desenhos, é, é, como se fosse um caleidoscópio, vamos dizer assim, como se fosse um conjunto de, como se fossem um jogo de vitrais que forma diferentes desenhos, né? A todos os momentos. Eu acho que eu tenho a impressão que é esse tipo de complexidade que ele está querendo passar. E que é um tipo de complexidade que dá essa sensação para a gente, né? Que quanto mais explica, pior fica. Não é? Tem um pouco essa sensação, né? De que vai ficando. Mas eu imagino que seja esse movimento complexo, né? Que se a gente conseguir, pelo menos, imaginar um pouco desse funcionamento orgânico, fica mais fácil imaginar no bojo, né? Não linearidade. A não linearidade constitui um conceito central para pensar a crise climática. Ou seja, os múltiplos elementos que entram em conexões para produzir efeitos no planeta não podem ser considerados de maneira independentes, como um pensamento linear, tipo x leva a y, logo 2x leva a 2y. A interconectividade entre os humanos e seus ambientes vivos e materiais necessita, para ser entendida, de abordagens nutridas pelas teorias dos sistemas dinâmicos e pela complexidade com seus concomitantes de redes de auto-organização e de realimentações. Não existe uma causa simples e única para explicar os fenômenos que estamos encarando neste século XXI. A teoria dos sistemas dinâmicos questiona nossos padrões de desenvolvimento do ponto de vista individual e também nossos modelos mais globais de refletir sobre as coisas. Não podemos mais atribuir a análise da personalidade a conexões causais entre a infância precoce e o estado adulto, nem toda neurose a problemáticas parentais. As neuroses atuais, por exemplo. Né? Sugere que conjuntos interligados de padrões relacionais, alguns organizados de maneira saudável, outros não, constituem a personalidade. Os padrões relacionais, né? E aqui eu acho que está entrando mais a questão da psicanálise objetal, né? Do Melanie Klein, Winnicott, né? Os padrões relacionais evoluem a partir das díades, famílias, comunidades e culturas. E essas redes interligadas de sentido têm origem no campo material e ambiental terrestre, Bodnar, 2008, 49798. A topologia desenvolvida por Lacan
É interessante, né? Porque, e acho que eu já disse isso em algum outro encontro, quem é, conversa, tem uma conversa aí com o Lacan, é o. Oh, meu Deus do céu. É Derrida também, mas não é Derrida, que eu quero falar, é outro. Ah, como é que é o nome do caboclo? Do rizoma. Deleuze. Deleuze e Guattari, né? Quando você pega o rizoma, eu acho que eu já comentei isso, né? Quando você pega o Mil Platôs, o rizoma é um capítulo, né? E aquele conceito do rizomático, né? Do não pivotante, do não axial e o modelo reticulinérvio, né? Que as raízes, por exemplo, o bambu, que são raízes em rede, né? É que ele fala, o ocidental pensa muito em sim, não, tudo ou nada, né? Enquanto, enquanto que é o modelo do orgasmo masculino, né? Você tem o gozo e a queda, né? Tem até um ditado em italiano que fala sobre isso, né? Que é post-coitum animal triste, né? Que é depois do coito o animal se entristece, porque o gozo masculino é um gozo de grande impotência. Ele goza e desaba, né? O modelo falocêntrico tem essa característica, né? Tem até o ditado italiano, ele fala como é que é pós-coitum animal triste, nisi gallum qui cantat, menos o galo que ainda canta, né? Mas essa questão da queda do falocêntrico, né? E daí você tem um outro modelo, segundo Deleuze, que é o modelo rizomático, né? E o modelo rizomático, que é o modelo da raiz, como do bambu, que ela se espraia, que é o modelo bulbar, que é o rizoma, ela não tem um polo só, então ela se espraia. Esse modelo, daí que ele chama de mil platôs, porque é um modelo de platô. Na natureza, onde é que você tem o modelo de platô? O modelo de platô é o modelo de crescimento dos insetos que tem exoesqueleto, por exemplo, a cigarra, né? Ela cresce, ela tem uma casca mole, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A casca se endurece, ela cresce mais um pouco, não pode crescer mais. Ela estoura, aí ela estoura a casca, aí ela continua, ela fica um tempo sem crescer, aí ela estoura a casca e começa a crescer, e ela vai crescendo em escada, em platôs. Mas aonde mais está esse exemplo de platô? Isso não sou eu que acho, é o Deleuze, viu? Não é viagem minha, não. E onde mais está esse exemplo de platô? No orgasmo feminino. O orgasmo múltiplo feminismo é um orgasmo em platô, né? Que você tem um orgasmo, aí você tem outro orgasmo, que se liga outro orgasmo, e assim vai por diante. A melhor maneira de exemplificar essa ideia do Deleuze tá numa frase famosa do Ziraldo, do nosso querido finado Ziraldo, né? Que teve agora livro rechaçado pela cultura besta brasileira, por alguns da nossa cultura, mas o Ziraldo ele falava que ele tinha inveja do orgasmo feminino, porque ele falava que o orgasmo feminino é que nem metrô, se perdeu um, daqui a pouco tem outro, né? Enquanto que o masculino não, né? É um sofrimento para o orgasmo logo desaba, né? Essa ideia é a ideia dos platôs, e me parece que é a ideia desse sistema não linear, no sentido de que o Deleuze fala de uma superação do modelo axial pivotante, né, que é o modelo do sim ou não, tudo ou nada, verdade ou mentira, e começar a trabalhar com a ideia do paradigma que é verdade e é mentira, e essa circulação de valores, de ponderações e de múltiplas possibilidades e múltiplos platôs, inclusive em termos de geografia. O sistema de platôs você encontra na Amazônia, né? Se você pegar o sistema o sistema das margens do Rio Amazonas, ela é um sistema de vazantes de organizações em platôs também. Engraçado, né? Então ele está trazendo esse modelo da natureza. Isso que ele está falando aqui, nessa citação anterior do Bodnar, lembra bem essa fala do Deleuze, dessa ideia da complexidade do rizoma, que está no rizoma do Deleuze. E aqui ele vai entrar para o Lacan, e eu acho que parece que continua essa possibilidade de conversa Lacan, Deleuze, enfim. A topologia, como desenvolvida por Lacan, prefigura os sistemas dinâmicos não lineares.
caso emplatou o rizoma, como beleza. Na medida em que funciona com relações e invariantes com relações e invariantes, padrões imutáveis. De certa maneira, o percurso do Lacan entre os grafos e os nós, passando pelas transformações das superfícies topológicas, integra as próprias dimensões da escrita gráfica, com o corte reorganizador dos desejos. Ô, tô louco, hein? Leva para análise isso aqui. Reorganizador dos objetos, superfícies, e os entrelaçamentos dos elos nodais. O entendimento dessa operação permanece enigmático, já que a noção de ponto de bifurcação não foi teorizada por falta de acesso a uma teoria que ainda não existia de maneira muito desenvolvida. Neste caso, a topologia lacaniana precisaria ser completada, ou melhor, integrada, num quadro mais amplo no qual as noções de grafos, superfícies e nós possam encontrar referências generalizadas com a noção de sistema dinâmico não linear, com suas áreas conexas de auto-organização, complexidades fractais e teorias do caos. Né? No meu grande não conhecimento do Lacan, que eu domino pouco, ainda mais a questão dos gráficos, me parece que a questão do Lacan tende a nos levar a isso mesmo, né? Essa questão de colocar essa estrutura de grafos, de desenhos, que ele cria uma topologia do saber mesmo, né? Do pensar, né? E essa topologia propõe conexões de multiplicidade que estão muito além da linearidade. Então, de certa feita, a razão de Lacan, o raciocínio lacaniano, haveria de se integrar a raciocínios de não linearidade de teorias muito mais complexas, como as da complexidade, dos fractais e teorias do caos. Né? Não sou eu que vou dar conta disso, queridos aí, Marcião aí que manja dos Paranauê de Lacan, agora é agora. Né? Enfim, é um convite tanto, né? Para a pessoa pegar Lacan e ir para matemática, teoria do caos e vai embora. Né? E agora, chegando à teoria do caos, o que traz essa chamada teoria do caos, que na verdade não é tão caótica assim? Consideramos o começo de uma história de amor. Dentro dos milhares de movimentos implícitos ou não, traços, olhares, gestos, alguma coisa vai se destacar, aparecer de repente com uma importância insuspeitada e mudar o sistema de maneira radical. Esse momento de nascimento de uma paixão, esse ponto de bifurcação por excelência, transforma o sistema de uma maneira que não estava prevista, que não podia ser antecipada. Mas aconteceu. E além disso, o que desencadeou essa mudança do sistema pode ser um detalhe, um movimento da mão, tipo de olhar, um detalhe das roupas, uma maneira de andar ou um outro traço pequeno. Daí a famosa expressão que tornou conhecida a teoria do caos: um estremecimento das asas de uma borboleta na China pode desencadear uma tempestade na Inglaterra. Tipek e Chashire, W, 1992. A famosa fase lá que dá origem, que dá inspiração ao filme O Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher. Que eu desconfio que é o único papel bom do Ashton Kutcher que ele fez na vida. Ui, desculpa. Quem gosta do ator aí, foi mal. Eu acho ele péssimo. Nesse filme ele tá bem. Esse pequeno exemplo permite introduzir aqui novos conceitos. Quando o sistema muda, depois de um ponto de bifurcação, as novas propriedades que esse sistema vai apresentar são chamadas emergentes. Essas propriedades emergentes aparecem de uma maneira não previsível. Elas são resultado da mudança do sistema, produzem novos parâmetros de ordem que foram gerados pela mudança de algum parâmetro de controle. Essa mudança foi desencadeada por um elemento que parece pequeno, insignificante. É o que a teoria do caos traz. Pequenos acontecimentos podem trazer grandes transformações e, por sua vez, grandes fatos podem não ter nenhum efeito sobre o sistema. Para, eu acho isso muito psicanálise, né? É assim, por que a psicanálise funciona? A psicanálise não deveria funcionar, né? Daí o próprio Lacan fala, né, que a psicanálise é a profissão impossível, né? A psicanálise não era para funcionar. Ora bolas, o sujeito vai lá, o sujeito, a sujeita, vai lá, deita no divã, na tela, enfim, whatever, né? Olha, fica olhando pro rapaz, pro analista, pra analista, e fica falando, falando, falando. Ora bolas, ele só fala o que a rigor o que ele já sabe, o que ele pensa que sabe, e sai falando.
Por que que isso faria algum sentido? Por quê? Porque coisas muito pequenas e desprezíveis acontecem. Ah, mas é o analista que entende. Não, o analista não entende, porque o analista não é a pessoa, não vai entender, não. O analista conduz um pouco, o analista observa, o analista acorda daquele delírio e observa pontos que brilham e indica, e a razão do analista, no final das contas, não importa. O que importa é o paciente que está dizendo de si. Mas afinal, que sentido faz ele dizer daquilo que ele já sabe? A mãe, o pai, na infância e tal. Mas ainda assim ele diz. E acontece alguma coisa em algum lugar que ele disse, e aquela coisa que ele disse, completamente sem desimportância, a 20ª vez que ele conta a mesma história para o analista, tem isso, né? Às vezes o paciente encontra o nó e passa pelo nó atabalhoadamente, sem nem reparar, né? E até o analista pergunta: bom, talvez não seja o que eu pensava, porque ele passou tão batido, mas de repente, numa outra sessão, ele passa de novo naquele lugar. E quando ele passa, ali ele ativa um sentimento. Naquele mesmo lugar que ele já passou, ele já sabia. O fantasma estava lá, mas ele, pau, acorda. Bom, ele acordou. E daí aquilo faz sentido. Ele disse o que ele já tinha dito, mas naquele momento aquilo gerou uma outra coisa. E essa outra coisa é mínima, porque as palavras são quase as mesmas, os significantes são os mesmos. Entretanto, acontece alguma coisa. E daí, aquele mínimo nada transforma a vida do caboclo. Não é? Não tem a impressão que essa é a impressão talvez muito minha do processo de análise, mas isso aconteceu comigo enquanto paciente acontece, e isso acontece com os pacientes que, enfim, atendo. Eu acho isso muito interessante, assim. O paciente, muitas vezes, o paciente não tem nem noção que ele já falou aquilo. Só que quando ele falou, ele não reparou que ele tinha falado. Aí, num outro momento, ele fala aquilo, e ele fala até do mesmo jeito, mas para ele não soa do mesmo jeito. É um outro lugar, é uma outra fala, é o mesmo significante, mas ele apresenta de um outro modo, e aquele significante já tem outro significado, porque ele já não é o mesmo. Não tem uma dimensão disso? Então, assim, esse não funcionar na psicanálise abre uma bifurcação, e que daí surgem outras coisas, e que daí a análise fala, nossa, a análise foi para um lugar que, uau, que outra paisagem, né? É interessante, né, essa coisa da psicanálise como paisagem. Me parece isso, assim, acho bem isso mesmo. É o que a teoria do caos traz. Pequenos acontecimentos podem trazer grandes transformações e, por sua vez, grandes fatos podem não ter nenhum efeito sobre o sistema. Essa constatação é fato corrente na prática da psicanálise. Que bom, também concordo. Quando acontece de uma grande interpretação complexa, detalhada e provavelmente correta não ter nenhum efeito sobre o paciente. Nossa, é tão isso, né? Enquanto um detalhe, uma observação feita en passant, de repente produz uma mudança surpreendente com qualidades emergentes no processo. Já aconteceu do paciente chegar e falar: não, porque quando você falou aquilo, eu falei: não, eu não falei, eu não falei. O paciente, inclusive, atribuir, fala: olha, quando você falou que eu fiz aquilo, nem como eu falar, tá, não falei, mas legal, eu falei então, né? E aquilo funciona, né? É muito isso, né? Naturalmente, a teoria do caos tem vários desenvolvimentos matemáticos que não vamos apresentar aqui. Obrigado, Henri. Já estava complexo, hein? Obrigado por economizar a nossa breve inteligência. Da mesma maneira, a noção de não linearidade ligada à matemática da complexidade, que é uma propriedade essencial dos sistemas dinâmicos. Basicamente, a ideia é que as equações deterministas simples podem produzir muitos acontecimentos não previsíveis, o que não é o caso das equações lineares, como se encontra na teoria newtoniana, por exemplo. A linearidade expressa o lado reproduzível, previsível e determinado de uma equação, enquanto a não linearidade representa o lado imprevisível, não reproduzível de um fenômeno ou de uma equação. As equações não lineares são muito mais complexas, tão complexas que uma tendência para as linearizar, para diminuir essa complexidade, se manifestou na ciência. Assim, a ciência normal cuidava dessas aproximações com noções como
pequena oscilação, por exemplo, evitando assim as questões dificilmente resolvíveis da complexidade. Sabe, esse trecho aqui que fala da questão da ciência se munindo de uma complexidade não linear para além da previsibilidade simples e que supera uma espécie de física newtoniana que seria, de certa feita, uma caricatura de uma física de relações termodinâmicas que são muito mais profundas e eficientes. Esse tipo de conhecimento a gente tinha que explicar para uma moça e para um moço. No caso, eles são um casal. O Márcio já tá rindo, olha lá. O Márcio já pescou, né? Você quer falar o nome, Márcio? Eu falo eu. Vamos lá, aqui a gente pede Pasternak, truque e mostra o zap. Vamos lá. Pasternak, né, que você está falando? É... Natália Pasternak e Carlos Orsi. Aqui a gente mostra, a gente pede truco, mostra o zap e ó, cola na testa. Não tem outra. Olha aqui a falta de ciência que você falou. É que a senhora, dona Pasternak, com todo respeito, a senhora a ciência é muito, a ciência da senhora é muito tosquinha. Né? Outra particularidade importante da não linearidade é seu caráter imprevisível. Muitas vezes, a previsão exata é impossível. O ponto de bifurcação e a mudança da organização do sistema não podem ser antecipados. Isso questiona também a noção de causalidade. Lá onde a linearidade oferece um modelo causalista simples, os sistemas dinâmicos deslocam essa noção para uma pluralidade complexa de causas que não permitem a predição dos fenômenos, deixando o próprio processo o movimento de fechar, de chegar ao ponto de bifurcação e a mudança. Encontramos sistemas dinâmicos não lineares em várias disciplinas: biologia, psicologia, sociologia, economia, interrelações de sistemas biopsicossociais, self, família, trabalho, bairro, grupo social, estado, país, espécie, planeta, até a teoria de Gaia, de James Lovelock, na qual a Terra toda é considerada um sistema vivo, dinâmico, não linear e auto-organizador. Na história, né? Na história. Vamos pensar a história. Você pode pegar a Guerra de Waterloo, em que Napoleão perde, você pode reproduzi-la num laboratório? Não. Então, aquela ideia da como é que é psicologia baseada em evidências, que é ciência reproduzida num laboratório. Então tá, então história não é ciência. Então antropologia não é ciência. Lá Malinowski vai lá para os trobriandeses para entender por que que os trobriandeses trocam inhames por inhames e a gente vai botar num laboratório as mandioca lá, os inhames dos trobriandeses para ver se não é isso, é uma questão de cultura. E a cultura ela é um sistema aberto. E aí a gente não consegue trabalhar com uma linearidade caricata, né? Enfim, o caos não é o acaso. Ele pode remeter ao sistema auto-organizador, dinâmico e não linear. A geometria dos flocos de neve. Esse é muito bonito, né, por sinal. Lá onde a teoria do caos, sistemas dinâmicos não lineares, permite pensar a incerteza e a imprevisibilidade, onde a complexidade traz a noção central de auto-organização, a geometria fractal vai nos levar para as noções de autossimilaridade e autorreferência. Isso permite também uma compreensão melhor da própria complexidade dentro da auto-organização da mente, com suas fronteiras em permanente deslocamento entre o self, o outro e o mundo. Mark Starlow, 2008. Ele vai entrar aqui nessa questão da geometria dos flocos de neve. Desculpe se eu estou chovendo no molhado, ou melhor, nevando no nevado, né? Mas sabe-se, e eu não falo com lugar de fala, porque eu nunca vi a neve, gostaria de vê-la, nunca vi pessoalmente, não conheço, mas tenho amigos que viram, né? Mas até conheço gente, né? Aquela coisa não, tem até amigos que são, né? Assim? E, e diz que, curiosamente, nenhum floco de neve é igual ao outro, né? Por causa das pontes de hidrogênio, né? A água, se não é o único, é um dos poucos líquidos que quando condensa de frio, expande, né? No geral, todo líquido diminui o movimento molecular, todo gás
quando vira líquido diminui de volume, quando vira líquido para solo diminui. A água quando vira sólido aumenta, por isso que estoura a garrafa no freezer e tal, lá, porque tem pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio fazem aquelas formas fractais mirabolantes dos flocos de neve. Aí fica a questão: será que nunca nenhum floco de neve foi igual a outro? Primeira questão. E segunda questão: quem foi o doido que resolveu ficar comparando floco de neve para falar que, nossa, não se repete? São duas questões que, bom, como eu moro em Piracicaba e aqui 25 graus já é frio, então eu nunca vou saber essa resposta, né? Só quando sair daqui. Uma das propriedades importantes da geometria fractal é a noção de autossimilaridade. A autossimilaridade é uma simetria encontrada de maneira comum na natureza, em que padrões podem aparecer iterativamente em várias escalas de grandeza. Essa noção propõe um deslocamento da compulsão à repetição freudiana para um contexto ampliado. Olha que legal. A intuição freudiana pode encontrar aqui um espaço para ser repensada com a ajuda do conceito de atrator e de suas bacias. Por exemplo, um simples comportamento numa sessão pode ter um padrão similar ao nível da sessão toda, de uma época da vida ou até de uma vida inteira. A dificuldade de escolher entre dois pratos no cardápio do restaurante pode ter o mesmo padrão que a dificuldade de escolher um lugar para passar férias, uma orientação profissional ou um encontro amoroso. Essa dificuldade de escolher tem padrão fractal desenvolvido entre as bacias de dois atratores. Os padrões fractais têm também a propriedade de autorreferência, constituída pelo envolvimento do observador dentro do observado. Para a psicanálise, isso remete à dimensão da transferência contra transferência, quando o analista não é mais pensado como exterior e neutro no que se refere à relação in situ. As particularidades dos objetos fractais é que eles são enxergados, depois de uma certa abertura, um despertar de uma consciência da nossa capacidade de observação, de ver a autossimilaridade nas coisas ao nosso redor. Assim, a consciência fractal pode servir para ampliar a consciência para dimensões mais inclusivas, com prática, a percepção da interrelação entre as coisas pode se tornar cada vez mais acessível e talvez inevitável. Como extensão maior, a consciência fractal pode similarmente ser construída na percepção do tempo. Isso significa que essa visão fractal é o resultado de um tipo de educação do olhar, com as consequências cruciais que isso pode ter na avaliação das situações ecológicas do planeta hoje. Nosso olhar precisa ser educado para poder enxergar essas propriedades. É exatamente o mesmo processo que a interseccionalidade propõe com as questões de gênero e de racismo. É necessário sair de um estado adormecido, estruturalmente cego e surdo, para poder perceber o que está acontecendo ao nosso redor de maneira interseccional. E a questão ecológica se insere necessariamente nesse conjunto. Voltando para os fractais, eles são objetos multidimensionais com detalhes em vários níveis. Vamos entrar um pouco mais nessa área interessante dos fractais e das várias hipóteses que permitem elaborar sobre o intrapsíquico, o outro e o intersubjetivo, tanto quanto no ambiental e no não humano, ou seja, mais uma maneira para entrar na nebulosa das teorias que a abordagem relacional permite. Vamos primeiro considerar uma maneira simples de construir um fractal, a partir de um padrão de iteração, de autossimilaridade sobre um objeto geométrico. Iteração, reiteração, repetição, enfim, né? Aí você vê aqui, né, pega estrelinha e várias estrelinhas postas assim, fica essa estrela mais louca, aí estrelas menores colocadas em maneiras sistêmicas em cada ponta forma essas estrelas mais loucas, e assim por diante, e você vai formando essa figura fractal, que são repetições de padrões menores, né? Você tem um padrão comum, você tem similaridade, mas não tem identidade, né? Interessante isso, né? Que acho que é uma questão muito cara para a psicanálise, né? Por que que a psicanálise ela nunca é identitária de uma certa maneira? Porque ela é atravessada por questões de identidade, mas ela não articula identidades, porque as pessoas têm semelhanças, similaridades e atravessamentos comuns, mas o indivíduo é único.
como o floco de neve, mas ainda que sejam feitos das mesmas pontes de hidrogênio. Inclusive tem uma questão, eu não vou lembrar agora das aulas de química, mas a questão do ângulo das pontes de hidrogênio, né? Se não me engano, as pontes de hidrogênio elas formam tipo ângulos 120, 120, 120. Então você tem um padrão de ângulos. Os ângulos das pontes de hidrogênio são assim, são padronizados. Né? Então, ou seja, a forma de construção estrutural é o mesmo bloquinho de Lego, a ponte de hidrogênio. Contudo, o resultado fractal é infinitamente vário, né? Assim ou é o inconsciente do indivíduo, ainda que seja formado nas mesmas coisas, né? O floco de neve de Koch é construído a partir de uma regra simples de integração no meio de cada segmento de um triângulo similar ao triângulo de partida. A interação do processo produz a figura. Podemos notar que cada parte microscópica ampliada terá o mesmo padrão que o objeto de escala maior. Na natureza, esse fenômeno encontra-se de maneira aproximada, como, por exemplo, no floco de neve real, em que o padrão fica muito similar, mas não idêntico ao todo. Mark Starlow, 2008, constrói uma abordagem original em que a teoria dos sistemas dinâmicos não lineares encontra a complexidade e a geometria fractal. A complexidade assim revelada é dividida em três regiões relacionais, seguindo o padrão de Mitchell, 98. O self ou o outro em relação entre eles. A mente é considerada como processo através de experiências incorporadas de ciclos de percepção, sentimento, pensamento, ação. Dessa maneira, né? Esse é o circuito, né? Percepção, sentimento, pensamento, ação. Dessa maneira, a mente torna-se uma estrutura emergente, apesar da sua multiplicidade, múltiplos selves, né? É o plural de self, né? Selves, né? E da sua divisão fractal infinita. É legal, né? Porque o fractal, você tem uma divisão fractal infinita. E essa divisão, ela faz o quê? Multiplica. Como? A divisão multiplica? Sim, a divisão multiplica, né? De tanto dividir, ela multiplica. Interessante, né? E esses processos vão do inconsciente implícito relacional, neurobiológico, com sua alta velocidade, até as emoções e cognições mais lentas da consciência em alerta. Mark Starlow, 2008. Nesse contexto, o meio ambiente não humano precisa ser inserido de maneira dinâmica e assim permitir que os vários níveis da complexidade sejam considerados nas suas influências recíprocas. Tcharanã, tanã. Estamos na unidade 7. Organize os grupos de fala com amigos, colegas e desconhecidos. Proponha um debate sobre as perdas, perdas de parentes, jardim da casa de infância, dos sonhos de um futuro apagado, do cachorro que foi atropelado, das fantasias que imaginava na sua cama de adolescente, na sua bicicleta que foi roubada, dos seus amigos desaparecidos ou ausentes, da sua boneca de criança, da geladeira da família, etc. Que essas perdas sejam compartilhadas numa complexidade caótica até alguma coisa surgir. Que ninguém sabe. Faz parte da melancolia para uma ecologia escura. Você gostou? Não percam as cenas do próximo capítulo em que nós entraremos aqui no capítulo final, porque depois tem a conclusão, né, que é curtinho. Então nós estamos aqui nos aproximando do final do livro. É isso aí. Tá interessante, né? Dói quase a cabeça de tão complexo. Mas é interessante, né? Muito interessante, né? Que amarrações. Ele vai da biologia, passa pela física, daí ele vai para a química, daí ele vai para a poesia. E que sensacional ele falando do processo do apaixonamento Né? e as viagens da sessão, né? Como um movimento único da pessoa pode degringolar todo o sistema. Achei perfeito, perfeito. Como ele viaja entre, É, né, a matemática vai beirando o pragmatismo, assim, né? Daí daqui a pouco ele pega um atalho, daqui a pouco ele volta. Meu Deus, e é engraçado, né? Como impressionante. esse mecanismo é sério, né? Porque assim, eu vejo meus pacientes fazendo isso, eu vejo eu tendo feito isso em análise, e falo que engraçado.
Né? Falando, olha onde ele está. Olha onde ele está, né? Olha aí, conhece esse lugar. Né? Ai, é agora que dói, quer ver? Né? Nossa, é agora que dói. Putz, é aí mesmo. Putz, é. E daí, aí é o momento que vem aquelas perguntas, mas o que que eu faço com isso, né? Fala, nossa, o que que eu faço com esse vazio? Uhum. Pois é, não? O que que a gente faz com esse vazio? Ah, vou preencher, não faça. Não tem preenchimento que dê conta. Não tem, é vazio mesmo, né? Né? O terror dessa liberdade, né? Dessa liberdade de simplesmente ser tanto até não ser mais, né? E, é muito engraçado, né? É muito engraçado. Ao mesmo tempo é engraçado como eu não sei se a palavra é esperançoso, mas é esperançoso, não é? Não sei, não sei. Não sei se é esperançoso. Não é aquela esperança É bobo, né? quase, eu diria. É, não vou dizer otimista, porque otimismo é bobo, né? Mas assim, mas não é mais aquele pessimismo amargo, né? Porque tem um pessimismo amargo, né? Às vezes eu acho que lembra um pouco o pessimismo nietzschiano, né? O pessimismo nietzschiano, será que eu vou encontrar aqui? Eita, que tá nos escombros aqui, hein? Tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou achar, ó. Ah, rapaz. O Aqui, que que você procura? aqui, ó. O Nascimento da Ah, Tragédia, do Nietzsche. Vamos ver se eu vou achar. Se não me engano, eu acho que eu citei tanto isso na minha tese, mas tanto, que eu acho que até sei que é a página 20, hein? Deixa eu ver. Ou não. Não, não é a página 20, não. Você vê que eu precisava prestar do mais, não decorei a página ainda. uhum. É no prefácio, né? Por exemplo, essa questão da ciência, né? Não era isso que eu ia colocar, mas, por exemplo, ele coloca, o Nietzsche coloca aqui, né? Vamos começar de um ponto final aqui. Hum, é, que ele está fazendo um prefácio no futuro falando sobre o Nascimento da Tragédia, que foi o primeiro livro dele, né? Que ele fala, já por isso, somente deveria ser tratado com certa consideração e discrição. Ainda assim, não quero encobrir de todo o quanto ele me parece agora desagradável, quão estranho se me apresenta agora, 16 anos depois, ante um olhar mais velho, 100 vezes mais exigente. Porém, de maneira alguma mais frio, nem mais estranho aquela tarefa de que esse livro temerário ousou pela primeira vez aproximar-se, ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a da vida, né? Não, Coisinhas do Nietzsche, né? não. Coisinhas, Coisinha de Nietzsche. coisinhas do Nietzsche, né? E que tem um momento Aham. aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, que ele fala do riso, né? Que ele fala, como é que é essa questão do pessimismo, se é um pessimismo, otimismo, né? Diante dessa natureza, né? Que eu acho que é esse trecho aqui, né? Aqui, quer ver? Sim. Imaginemos uma geração vindoura com esse destemor de olhar, com esse heróico pendor para o descomunal. Imaginemos o passo arrojado desses matadores de dragões, a orgulhosa temeridade com que dão as costas a todas as doutrinas da fraqueza pregadas pelo otimismo, a fim de viver resolutamente na completude e na plenitude. Não seria necessário que o homem trágico dessa cultura, em sua autoeducação para o sério e para o horror, devesse desejar uma nova arte, a arte do consolo metafísico, a tragédia como a Helena a ele devida, e tivesse que exclamar como Fausto: eu não devo eu, e não devo eu, a violência de ansiedade incontida de todas trazer esta única figura para a vida? Não seria necessário? Aí o próprio Nietzsche responde: não, 3 vezes não, ó jovens românticos. Não seria necessário. Mas é muito provável que isso finde assim, que vós findeis assim. Quer dizer, consolados,
Como está escrito, apesar de toda a autoeducação para o sério e o horror metafisicamente consolados em suma, como findam os românticos cristamente. Não, vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo deste lado de cá. Vós deveríeis aprender a rir, meus jovens amigos, se todavia quereis continuar sendo completamente pessimistas. Talvez, em consequência disso, como ridentes, mandeis um dia ao diabo toda a consoladoria metafísica, e a metafísica em primeiro lugar. Ou, para dizê-lo com a linguagem daquele trasgo dionisíaco que se chama Zaratustra, levantai vossos corações, ó meus irmãos, mais alto, e não esquecei tampouco as pernas. Levantai também as vossas pernas, vós, bons dançarinos, e melhor ainda, erguei-vos também sobre esta cabeça, né? E ele termina falando aqui, como é que é? Esta coroa do ridente, esta coroa grinalda de rosas, a vós, meus irmãos, eu vos atiro esta coroa. O riso eu declarei santo. Vós, homens superiores, aprendei a rir. Assim falou Zaratustra, quarta parte. Né? Que é essa coisa Muito do lindo. diante, é um sorriso diante da tragédia, né? Ele fala que existe um sorriso trágico. Ele fala a máscara de Dioniso. A máscara de Dioniso é uma máscara com aqueles cabelos, né? Cabeluda, despenteada, desgrenhada. No olhar de Dioniso, você tem o olhar da Górgone, que é o olhar da Medusa, que petrifica com seu horror. Os soldados usavam essa máscara da Górgone nos seus escudos para espantar o soldado inimigo. Mas, no rosto de Dioniso, os olhos da Górgone e na boca, o sorriso nos lábios. Porque Dioniso, deus da tragédia, antes de qualquer coisa, um deus ridente. Tem um pouco disso aí, não é? Um sentido assim de que, nossa, mas assim, a questão ecológica, tal. Eu falei, então, mas é que tem o erro. E daí, se você senta na beira do mundo e fica chorando as pitangas que a gente perdeu e que a gente está ferrado, a postura mais nietzschiana é a do Ailton Krenak. Ele fala, olha, vamos conversar para tentar adiar o fim do mundo? Né? Uhum. Tem uma coisa Sim, dionisíaca aí. Você já fala do Krenak, é uma fala risonha, né? Às vezes tem um sorriso um sim. pouco amargo, mas é ridente, né? Não tem? Tem a questão, né? Uma tragédia que ri, né? É, o Krenak, ele é a síntese disso, né? Você vê como ele conduz a vida pessoal dele, é exatamente. É, e É. quer ver? Tem também onde é que tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um dos trechos mais lindos que tem do Nietzsche, mas eu nunca acho no Nietzsche esse trecho. Eu acho num comentador do Nietzsche, porque eu nunca lembro onde é que tá no Zaratustra. E eu fui encontrar no comentador do Nietzsche. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, no Roberto Machado. É muito legal. Ah, Eu acho isso o lindo. professor. É o Eu já Roberto. assisti algumas É, lives dele, palestras dele no YouTube. ele tem esse aqui, O Nascimento do Trágico, de Schiller a Nietzsche. É sensacional Aham. esse livro, né? E ele fala aqui como é que é. Eu acho, eu quero tatuar, é que é longo, mas ainda quero tatuar isso, né? Coroai-vos de Hera, tomai o tirso na mão, e não vos admireis se tigres e panteras se deitarem, acariciadores a vossos pés. Ousai ser homens trágicos, pois serei redimidos. Acompanhareis da Índia até a Grécia a procissão festiva de Dioniso. Armai-vos para uma dura peleja, mas credes na maravilha de vosso Deus, né? Essa é a frase dessa espécie de exército de ridentes, né? E tal, né? Essa coisa do. E no próprio Gaia Ciência, né? Que ele fala, né? Que tem uma mensagem ao pé da porta, que ele fala assim, né? Nunca respeitei um mestre que não conseguisse rir de si mesmo, né? Me parece que essa dimensão da ridência, né? Que é algo que no final que traz essa dimensão da complexidade, né? Que essa questão do caos, né? Que é esse sorriso no meio das coisas, né? Não sei, talvez eu esteja delirando essa ideia do sorriso, né? Eu que estou vendo sorriso e não seja isso. Mas, enfim, ó,
Né, gente? Ora bolas, né? Era para isso, né? Ora, bolas. Ora bolas. Tá aqui para delirar a É um sério, pouquinho de né? intersecção. Ele falou que era para a É. gente fazer isso, então Agora tem que pedir vamos fazer licença? isso. Não. Vamos lá, Márcio, por favor, Marcião, faça a sua intersecção. vamos lá. Vamos nos interseccionar com o mundo. É através Interessante. do riso. É, eu acho legal essa parte do risco, como que ele coloca, né? Eu diria, essa dimensão dionísica, né? Que, que quando fala do caos, o caos como o efeito que gera um movimento, né? Gera um movimento. Se a gente pegar a cosmos, né? Da onde vem a harmonia, da onde vem cosmético, né? Para a paz harmoniosa que os produtos ajudam, né? O caos, o início vou pegar a referência, né, simbólica da Bíblia, porque tem o início da Bíblia que está falando sobre isso. Porque antes tinha batalha, guerra entre deuses, a lógica era essa, não tinha tempestade, faltava o caos. Aí começa dizendo que o espírito pairava sobre as águas, o caos, e vai dar uma harmonia. Só que quando dá harmonia, vai no movimento de repouso, que é o que organiza, o que determina essa harmonia, causa também um caminho de morte, que é o que o autor fala e o Fábio trabalhou bastante nessa linha, né? O riso ele entra como caos que provoca, joga e causa o movimento. Ou seja, você tem, pegando aí a linha do Deleuze mesmo, né, que ele cita, a lógica do sentido. Quebra a lógica, não é a lógica dualista. Você tem aqui harmônico, causa, cria algo novo, que é a junção das duas coisas. E o riso traduz isso mesmo, né? O Nietzsche usa disso. Eu diria assim, aquela metáfora do rei nu, que a criança, né, tá todo mundo falando, ninguém tem coragem de falar que o rei está nu. A criança faz o papel desse, né? Que entra e olha e fala, o rei está nu, ninguém ri, mas ri, né? Tipo assim, é o efeito do riso, né? Que causa ali esse movimento. Então, o caos aqui, quebra a linearidade aí, e que é o que provoca o movimento. Se a gente pegar a lógica que ele trabalha, ele rompe, né? O autor lacaniano, ele vai acompanhar Lacan, que rompe. É uma lógica, mas é uma lógica não nada a ver com a lógica platônica aristotélica, dualista. É anterior a essa. Então, você tem uma lógica que você tem assim, a lógica dualista tem dia e tem noite, tem matéria e tem o espírito e a matéria. É sempre dualista. Essa lógica que o Lacan retoma é uma lógica, ele cria uma lógica, mas que não segue essa lógica do sentido. Quando o Fábio fala da sessão e o autor fala, o que a gente fala? A gente não pode pegar carona, né, naquilo que o paciente, o analisante está dizendo, porque se a gente entrar, a gente já era, já quebrou. O efeito é tirar o sentido. Ele perceber que tem um outro, porque se você pega carona e tenta responder, ele continua ali, ele não tem um outro. Ele está somando a ele. Então por isso quando o paciente fala, agora eu entendi, eu fico angustiado, que não é uma sensação mais do que um entendimento. Tá, isso faz sentido, agora sim eu entendi, ou seja, então é isso mesmo que eu falei, que eu estou falando isso. Se a gente entrar, né, nesse lugar do mestre, né, do suposto saber, e não trabalhar isso, a gente não quebra a lógica. Cria um novo sentido, eu diria que desliza e que depois volta, porque não tem como. Gostei do desenho lá do triângulo, porque o desenho do triângulo ele mostra bem isso, né? Você tem um triângulo e aí tem algo singular que vai repetir, vai multiplicar, dividir. Achei fantástico. Eu entendi até melhor por que o efeito foi tiro no pé da PL que tá aí em discussão. Foi um Ah, tiro tá. no pé, porque mexeram com algo ali que é algo que está ali presente. É como se fosse esse triângulo. Né? Vou resumir a viagem que eu fiz Onde você olhando foi? isso aí. Aham. Você tem como se tem um triângulo. Então, se fala, conversa, né? Se você joga no lado moral,
a questão do aborto ou a questão da pedofilia. Quando entrou e juntou, pegou, eu acho que pegou, é como se pegasse o triângulo, porque pegou um ponto comum que causa um estranho desconforto. Quando foi apresentado e ganhou força como o PEC do estupro, né, do estuprador, né? E que aí a Uhum. PL do estuprador. E quando entra esse triângulo, que é o estuprador, mas os casos que apareceram foram parentais, né? A maioria. E aí você coloca, é quase o incesto em cena, sabe? Algo que pega. Daí a maioria foi contra, a maioria, porque mexeu com algo que fugiu desse controle que eles tinham, deu um tiro no pé. Não tinha como controlar o significante. O caos agiu ali, né? Desliz, O sim, caos agiu. Eles não Sim. contavam com o caos, né? o Paulo, É, foi exatamente isso. E foi a arte, né? Se a gente pegar, não foi o efeito de uma lógica, mas foi através do, eu diria, de arte, porque entrou nesse campo das imagens, né? Vídeo, a criança é criança, como assim criança? Tendo criança, um corpo criança e estuprador, putz, bateu. E aí não tem como, né? Como vai controlar isso que não tem controle. Agora, a necessidade daí gera todo o movimento de novo, né? De buscar, digamos, uma nova síntese ali, para depois provocar de novo, né, uma avalanche para provocar um novo caos. Acho que aí teve uma parada parecida, e o que ele está falando da natureza é algo assim. Por isso que a lógica da natureza, que ele começou criticando, que tinha que mudar, porque toda ela está construída em cima dessa dualidade, né? Aliás, do dualismo. Né? Dualidade não tem como. A dualidade, eu diria assim, só existe dia porque existe noite, mas a gente pensa dia e noite, mas não tem como. Se você tirar um, cai o outro. E acho que é por aí. Eu gostei eu perdi um pouco da aula anterior e consegui assistir acho que 30 minutos, né, da que foi gravada. Então, ficou faltando aqui, né? Eu estou na falta, tem um meio ali que eu tenho que correr atrás. não, mas é legal. Essa aula de hoje eu acho que amarrou bem, porque a passada, como ele meio que foi construindo toda essa complexidade para amarrar agora, né? Então, assim, a aula passada, né, Sandra, acho que pegou pesado com a gente, né? Nossa, Porque ele só foi construiu, pesada. não teve amarração. Pesada. É Então que a gente estava esperando que ele ia fazer, e ele é, fez mesmo, né? então foi só cacetada. Impressionante. Ele leva a gente para umas veredas mesmo, né? Intelectuais. Chega uma hora que, nossa, para É. mim fica terrível. Eu falo, meu Deus! E não tinha condição Mas de ler o que a gente leu aula passada e ler mais essa conclusão, que era muita coisa mesmo, né? muita Então, coisa. assim, Nossa, e assim, olha, realmente é interessante o movimento também de tudo bem que somos um grupo pequeno, mas como é importante isso para a continuação da leitura, não? é, Nossa, é eu acho, eu impressionante, acho inclusive que impressionante. daqui por diante eu acho que o livro vai ficar até mais leve, que eu acho que a cabeçudice dele, assim, de teorias e tal, eu acho que foi nesse pedaço agora, porque agora ele começa a amarrar o livro, né? Tanto que a unidade Sim. 7 é para uma ecologia escura, né? Que é parte do subtítulo, né? Ética melancólica de uma ecologia escura. E depois ele vem para que é para uma ecologia escura. Aí vem para a ecologia escura tem três partes dentro, né? Que é Novas Utopias, uma pergunta, Eco-ansiedade, Ecoluto e Poder da Fala, a questão da culpa e da vergonha. E depois uma conclusão na página da página 203, uma conclusão de 5 páginas, assim, sabe? Então acho que Uhum. tanto que agora vai dar 181 até a 206. Talvez no próximo encontro a gente termine. Talvez. Eu acho que esse pá tem que terminar, porque é pouquinho, né? 181 a 206. Quem ainda tem cérebro aqui? Quanto é que eu já não tenho mais? Quanto é que é de 181 a 206? 25, né? 25? Ih, é bastante, hein? A gente faz em média 12, 13 por encontro, hein? A gente faz em 2 encontros também, então, né? Mas é que dá vontade É, de terminar já, porque tá bem no finalzinho, tá bem legal, né? Acho que vai vir momentos de amarrações agora.
Acho eu, né? Ou não. Não aquela amarração que abre para o próximo, né? Ou vai terminar com um grande ponto de É, interrogação. é. Dá tchau para homens do futuro para a gravação aqui, né? Tchau, homens e mulheres do futuro. Ah, é